de Ti agora, a Tua igreja, Senhor, para que a atenção esteja redobrada agora, Senhor amado, para ouvir a Tua palavra. Nós repreendemos agora toda ação do inimigo para tirar a atenção da Tua igreja, Senhor. E eu declaro, Senhor, corações agora como terra fértil, para receber a semente que será lançada desse altar. E que esta semente vá, Senhor, e encontre, Senhor amado, nesses corações férteis, lugar para frutificarem no nome de Jesus. Pai, abençoa o Teu filho também, Senhor, que será o pregoeiro dessa noite, Senhor amado, que ele venha a ser usado cada vez mais por Ti, Pai. E que tudo aquilo que o Senhor entregou a ele venha, Senhor amado, lançar sobre esta igreja. Em o nome de Jesus, Pai, enquanto ele estiver pregando, cuida dos seus bens, cuida dos seus negócios, cuida do seu ministério e da sua família, Pai. Em nome de Jesus, guarda todos eles, Pai. Em o nome de Jesus, nós o abençoamos no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos receber o servo do Senhor, queridos, com as palmas para Jesus. Amém. Shalom. Antes de você se assentar, eu quero que você se assente mais para frente. Em nome de Jesus. Mais para frente. Pega para cá. Eu comentava com o pastor André que ontem a gente foi mais light, ontem era culto. Tinha muitas pessoas que têm o hábito de vir na igreja, mas se você veio hoje aqui, hoje já não é um dia de culto normal, então você veio aqui porque você quer aprender, amém? Se você veio é porque você quer algo diferente. Então hoje a palavra vai ser um pouco mais específica. Nós vamos entrar em fundamentos mais específicos. Por isso eu preciso que você esteja mais atento, mais ligado dentro do direcionamento que nós vamos passar para você. Amém, queridos? Olha para o irmão e fala assim: irmão, a gente não está hoje num culto normal. Estamos então falando sobre domínio profético. Pode se assentar. Se estamos falando sobre domínio profético, hoje nós vamos ter mais fundamentos para quebrar todos os princípios errados que nos faz ver Deus de uma forma errada e consequentemente não desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Sabe qual que é todo o problema que nós temos em relação a Deus? É porque não conhecemos Ele, porque não entendemos quem Ele é, porque não sabemos quem Ele é. Por isso pensamos muitas coisas. Você já teve aquela pessoa que você já ouviu falar, mas você nunca viu? E aí você fica imaginando o que essa pessoa quer, o que essa pessoa gosta, o jeito que essa pessoa é. Você já ouviu falar sobre ela, mas você não sabe quem é ela. Muitos de nós estamos assim com Deus. Ouvimos falar de Deus. Deus é Pai, Deus é bom, Deus é isso, Deus é aquilo. Mas no fundo do nosso coração, a gente nunca teve esse relacionamento. Por isso nós ficamos tentando descobrir o que Deus quer. Nós tentamos deixar Ele feliz. Nós estamos sempre tentando fazer alguma coisa para ver se Ele faz alguma coisa também. Nossa, para com isso. Amém? Temos que parar com esses conceitos. Eu uso muito esse princípio, principalmente com as pessoas que estão no ministério, principalmente de intercessão e de profético. Eu vou te dar um exemplo. Chega uma pessoa e fala assim: eu tive um sonho. Ah, irmão, conta o sonho. Ah, o meu sonho é que estava no céu e de repente ela não estava no céu, já estava na terra, tinha um dragão, mas já não era um dragão, já era um cavalo. E aquele, sabe assim, quem já teve aquele sonho cabuloso, né? Que você fica pensando: será que esse irmão dormiu de barriga cheia, um filme? Mas eu sei que é um sonho. Às vezes é Deus querendo falar com ele. Aí chega assim e fala assim: apóstolo, e aí? Qual é a interpretação? Eu falei: irmão, não sei. Ponto 1. Quem sonhou? Se Deus te deu esse sonho enigma, ponto 2, vá diante dele para que ele te esclareça. É simples. Pai, o Senhor me deu um sonho, é do Senhor? Não entendi nada. O Senhor pode me falar o que significa tudo isso? E ele vai falar com você. Mas nós temos medo disso. Aí a gente fica tentando descobrir o que Deus quer. Então pare, irmão, de descobrir o que Deus quer e pergunte para Ele o que Ele quer. Amém?
Muitos de vocês estão assim, tentando descobrir qual é o chamado, tentando descobrir qual é a identidade, tentando descobrir o que vocês devem fazer, e aí fica tentando, e muitas vezes passa a maioria do tempo errando, porque você não sabe. E eu tento, não era para fazer isso. Aí tento, não era para fazer aquilo. Aí, não, irmãos, pergunta. Quando ele te responder, se mova. Amém? Então o irmão fala assim: comece a ter o hábito de perguntar para Deus as coisas. Há um texto bíblico que diz assim: clama a mim. Vou falar isso de novo. Há um texto que diz assim: clama a mim, e eu te responder-te-ei, e te mostrarei. Vou falar de novo. Te mostrarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Mas nós usamos esse texto só como clamor no desespero. Estou desesperado, vou clamar a Deus. Não, queridos, em todos os momentos da tua vida, pergunta a Deus, e Ele vai te responder, te mostrar coisas que você não sabe, coisas que estão desde os princípios do fundamento do universo, coisas que estão escondidas que não sabemos, e Ele tem o prazer de falar com você. Esse é um princípio muito fundamental. Deus ama falar com você. Eu vou falar isso de novo. Deus ama falar com você. Por isso, irmãos, se você não está ouvindo Deus, começa a perguntar: Senhor, o que está acontecendo? Eu quero ouvir. E se Ele falar um negócio, pergunta de novo. E crie um hábito de falar e perguntar. Isso não é a base de uma comunicação? Eu falo e a outra pessoa já percebeu que o nosso nível de oração já é, na verdade, um monólogo, não um diálogo? Senhor, eu preciso disso, em nome de Jesus, amém, e sai. Você não ficou esperando o que Deus ia falar, já saiu. Tudo isso que eu tenho me envolvido nesse ano de 2016, sabe o que foi isso? Foi uma pergunta que eu fiz em 2015. Um dia eu estava pregando na minha casa ministerial, e coisas que o Senhor estava falando comigo, sabe assim, coisas que estavam me impactando, mas eu olhava para as pessoas estavam assim, elas estavam achando interessante, era bonito aquilo, eles estavam sendo tocados, mas na verdade não estava causando nada na vida deles. E eu olhei para Deus e falei: Deus, como eu faço para fazer essas pessoas entenderem o que eu estou entendendo? Pergunta. 5 meses depois, Deus me respondeu. Eu estava tomando banho. Um banho assim, de repente Deus falou assim: levante uma geração profética. Eu parei. Opa, Ele me respondeu, amém? E eu fiz outra pergunta: como? E continuei tomando banho. Em março de 2016, irmão, Deus começou a descarregar tantas coisas que eu passei 5 dias sem dormir, só escrevendo. Ele me dando os fundamentos proféticos para levantar uma geração profética. E com esses princípios que o Senhor falou, faça assim, pessoas que estavam na minha casa ministerial há 8, 9, 10 anos, que ainda andava como um cristão normal, em 5 meses, eles cresceram que não cresceram em 9 anos. Porque se tornaram uma geração. Então o teu irmão fala assim: você tem que se tornar profético. E com isso eu peguei um hábito, irmãos. Na verdade, as minhas orações é mais silêncio do que falando. Sabe como a maioria das vezes eu oro? Eu me fecho num quarto e fico quieto. Eu faço uma pergunta para Deus: Deus, como eu faço isso? Senhor, eu não estou entendendo isso. E fico quieto. Irmãos, se eu estou dizendo que Deus é um ser vivo e que é meu Pai, Ele tem prazer de falar comigo. O grande problema é que nós pensamos num Deus muito bravo, irado, que está doido para te bater. E aí a gente fica de todo jeito tentando agradar a Deus.
Fala pro irmão, não, para de tentar agradar a Deus. Não, mais uma vez, fala, para de ficar tentando agradar a Deus. A impressão que dá é que Deus é aquele cara emburrado. Não é assim? Aquele cara muito emburrado, chato pra dedéu, que você tem que ficar tentando fazer com que ele dê um sorrisinho. Não, irmãos. Deus já se agradou de você, por isso mandou Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso que Jesus morreu por você, porque Deus se agradou de você. Eu não estou dizendo que você não peca, que você não tem erro. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Deus te aceitou através do sacrifício de Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que você vai ficar do mesmo jeito. Ele te ama do jeito que você é, mas Ele se recusa a deixar você do mesmo jeito. Amém? Sabe aquela dona de casa? A dona de casa vai entender o que eu estou dizendo. Principalmente os maridos. Cada semana que você chega, a casa está de um jeito. Oh, meu Deus, essa é a minha casa. Um dia você chega, o sofá está num lugar, outro dia o sofá está no outro dia a cortina está no outro lugar. Fala, meu pai, que é isso? É sempre mudando o ambiente. Assim Deus faz com a tua vida. Ele te ama, mas Ele sempre vai te mudar. Amém, queridos? Então você pode falar isso para o irmão: meu irmão, Deus te ama. Mais uma vez, fala assim: Deus te ama, mas Ele vai te mudar um pouquinho. O que nós estamos dizendo aqui é levantando uma geração profética. E como? Através do domínio profético. Falamos ontem sobre os princípios do profético, dos dois princípios do profético. Primeiro, o princípio de tempo. Ou seja, quem é profético, ele consegue mover-se nos tempos. Ele não está preso no cronos. Ele está além do cronos. Ele se move na eternidade. Ele não está preso nesse tempo cronometrado. Ele não está preso na sepultura do tempo. Mas você determina o tempo, e não o tempo determina você. Olhe para os homens os homens que marcaram a história. A gente vai ver que teve um chamado Josué, que ele deu um comando. E no tempo dele houve um dia de 48 horas. Ou seja, o sol, não vou dizer o sol, né? A terra parou de girar. A terra se paralisou numa dimensão profética. E ele teve um tempo de 48 horas, um dia. Olhe para aqueles homens que andavam no tempo. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver aquele irmão evangelista que estava ali em um lugar, de repente o Espírito leva ele para o deserto e ele prega para o eunuco. Daqui a pouco ele batiza, a hora que o cara olha, ele já rompeu e já estava em outro lugar. Irmãos, olhe para os filmes e desenhos. Qual é a maior coisa que eles querem? O portal do tempo. Todo mundo, na verdade todo mundo não, o diabo sonha em dominar o tempo. Porque quem domina o tempo domina tudo, inclusive as finanças. Tempo é? Você entendeu? Fala pro teu irmão, sabe por que você não tem dinheiro? Você não tem tempo. Quem domina o tempo, domina todas as coisas. Você entendeu aqui agora? Irmãos, quem domina a estrutura tempo, domina todas as coisas. Porque tudo está debaixo do domínio do tempo. O Eclesiastes diz que debaixo do sol, tudo tem o seu? E o sol é o que, queridos? O sol é um governante. E Deus criou o sol para governar o dia. E criou a lua para governar a noite. Você está entendendo agora aqui? Então, debaixo do sol, ou seja, debaixo dessa dimensão, tudo está no domínio do tempo. Mas acima disso, não temos esse tempo. Por isso você tem que ser de outra dimensão, amém? Fala pro teu irmão, irmão, você necessita ser profético. Outra
coisa que nós falamos aqui é sobre as frequências. Tudo está ligado a uma frequência. Tudo é frequência. A luz é uma frequência, o som é uma frequência, as cores são frequência, toda a energia é uma frequência. Tudo se move com frequências. Amém? Falamos isso ontem. E hoje nós vamos então entrar dentro de alguns princípios. E o princípio fundamental é a frequência da eternidade. Se nós conseguimos nos mover na frequência da eternidade, queridos, nos formamos então uma geração profética, ou pessoas proféticas, que dominará sobre todo o reino do inimigo, e venceremos. Precisamos disso. Precisamos romper e vencer. Quando a gente olha para a igreja, desculpa, querido, mas o que eu mais vejo quando eu olho para igrejas locais não passa de um ajuntamento de pessoas que estão mendigando em favor de Deus. Desculpa, não é o que eu olho para a Bíblia de reis e sacerdotes, mas eu olho um monte de escravos e mendigos mendigando em favor de Deus. Eu creio que chegou o tempo de levantar uma geração de reis e sacerdotes que vai entender quem são e vai entender o seu papel e vai conseguir mudar os tempos. Ah, queridos, eu tenho experiências disso. Sabe, eu tenho vivido tempos, e principalmente sobre tempos e atmosferas. Eu falava com o pastor André, eu já nem mais conserto os meus relógios. Eu tenho 2 relógios, 2 param. Troca a bateria, 1 mês para. Meu relógio tudo para, tudo quebra. Falei, coisa de doido. A maioria das vezes, quando nós entramos em algumas guerras, os tempos mudam. Eu lembro que eu estava esses tempos, em agosto, na Bolívia, estavam fazendo uma guerra e estava uma seca de como 27 anos não tinha tido no ano passado. Seca, seca, seca. E o Senhor nos deu uma direção para confrontar o espírito. E no mover da igreja, quando confrontamos esse espírito, acabamos 10 horas da noite, 3 horas da manhã começou a chover e ficou 7 dias chovendo. E quando começou a chover, eu peguei um aplicativo que eu tenho no celular, falei, não, podia estar na previsão, estava muito quente. Irmãos, a previsão era calor, calor, sol, sol, sol. Tem a previsão de 5 dias, 3 dias antes e 3 dias depois, 6 dias. 3 dias depois, só tinha solzinho. Previsão 32 graus. Naquele domingo, 3 horas da manhã, de sábado para domingo, a previsão abaixou para 17 graus e tempo nublado o restante dos dias. Domingo, 3 horas da tarde, eu olhei de novo, chuva. Segunda, eu olhei de novo, chuva. Ou seja, Deus mudou o tempo por causa do clamor da igreja. Esses dias, dezembro, eu estava lá de novo. Nós estávamos confrontando, tinha um apóstolo, e nós estávamos fazendo um confronto. E do lado da igreja era um templo que não provém de Deus. E uma estrutura gigantesca, com coisas terríveis. E o Senhor nos deu uma direção e começamos a confrontar. Era 10 horas da noite, a hora que a gente terminou. A gente tem um negócio com 10, né? A hora que terminou, irmão, foi assim, a gente terminou o decreto, a igreja se moveu, era palpável a presença de Deus, a igreja se movendo assim, sabe, o céu estava estrelado, sabe quando você vê as estrelas, tudinho. A gente chegou lá assim, 10 horas da noite. A hora que a gente terminou, começou a entrar um vento na igreja. Um vento. E a hora que a gente saiu, terminou, saiu, irmãos, parece que Santa Cruz ia acabar em raios e trovões.
Parece que o céu baixou assim, e era raios e trovões para todo lado, estouro, caindo do lado da igreja, assim, que ele ficava assustado. Sabe o que é isso? É quando a igreja se levanta em autoridade. Fala ao teu irmão, você tem domínio sobre todas as coisas. Mais uma vez, olha o teu irmão e fala assim, irmão, domine sobre todas as coisas. Você está entendendo? Pare de ficar mendigando as coisas de Deus. Você tem autoridade para chegar diante do Pai e exercer domínio. Eu sempre costumo dizer duas coisas. Quando você está sendo impedido de alguma coisa, você está com alguma dificuldade, faça duas perguntinhas. Deus, quem está me impedindo? É o Senhor ou é o diabo? Essa é a perguntinha básica que eu faço para Deus. Quando eu vejo que é o diabo, eu peço perdão dos meus pecados, irmão, e parto para cima. Não é o diabo que vai me impedir. Se ele está me impedindo, é porque estou próximo a alcançar alguma coisa. Agora, quando eu vejo que é Deus que está me impedindo, eu vou para os pés dele, pedir misericórdia, limpar a minha vida e ficar tranquilinho, porque se ele está me impedindo, é porque ele quer evitar algum constrangimento na minha vida. Então não adianta eu querer avançar isso, porque ele está me poupando de coisas. Ele não está me poupando da alegria, ele está me poupando de tristezas. Olha o teu irmão e fala assim, quando Deus te impede de alguma coisa, ele não está cortando o teu prazer, mas ele está te poupando dos desprazeres. Amém? Então a gente vai ver as frequências da eternidade. E hoje eu quero te clarear a mente sobre a visão de Deus, ou a visão sobre a pessoa de Deus. Vamos entender alguns princípios. Abra a tua Bíblia em Gênesis 1. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio criou Deus os céus e a terra. Você pode ler comigo? No princípio. Mais uma vez. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então vamos lá. Agora leia. Coisa boa, né? Isso aqui está escrito isso aqui: Bereshit bara Elohim atah shamayim atah eretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas vamos entender isso agora com uma mentalidade hebraica. Quando olhamos para esse texto aqui, no princípio, Deus então pega, cria o céu que a gente vê e cria o planeta Terra. Amém, queridos? Essa é a concepção que nós temos. Está claro? Está óbvio, não está? No princípio, Deus então forma os céus que a gente vê, os céus morada de Deus, e Deus cria o planeta Terra. Uau! Simples, né? Então vamos olhar pela ótica de Deus. Bereshit, primeiro, começo, melhor, principal. Então no começo, no princípio, essa palavra vem da palavra Rosh, que é cabeça. Quando Deus encabeçou todas as coisas, Deus começa então no bara. Ele cria, ele molda, ele forma. Tendo Deus como sujeito, ele se refere a uma nova condição, uma circunstância, referindo a algo novo que nunca tinha sido feito. Então no começo, Deus começa a moldar algo que nunca ele tinha feito. Elohim, governante, juiz, ou o verdadeiro Deus. Então no princípio, o próprio Eterno começa a moldar essa coisa nova, amém? Mas ele molda uma coisa chamada Shamayim, que é céu, firmamento, o céu visível, como a morada das estrelas, como o universo visível, firmamento, a atmosfera, céu como a morada de Deus. Então Deus cria essa coisa que chamamos céus, mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente o fundamento dos céus. E terra, que fala de toda a terra, uma porção ou uma parte, a terra como o contrário do céu, a terra como habitantes, a terra como Seol. E Seol é o lugar de habitação dos mortos, a terra sem retorno, a terra do subterrâneo, a terra do inframundo, a terra espiritual. Então aqui
Terra não é planeta Terra. Terra é toda a circunstância de matéria que existe no universo, tanto visível quanto invisível. Então aqui mudou um pouquinho a nossa concepção. Fala assim para o teu irmão: no princípio, Deus cria todo o firmamento e toda a matéria existente no universo. Mudou um pouquinho a concepção? Já saímos do planeta Terra, né? Você pode falar para o teu irmão e falar assim: irmão, saia do planeta Terra. Então, veja isso daqui: céu, Chamaim, e terra, Eretz. Mas o que Deus diz sobre céu? E chamou Deus, Gênesis 1:8, e chamou Deus o firmamento céu. Olha isso daqui: céu é o firmamento, e essa palavra firmamento significa superfície estendida sólida, expansão, firmamento, expansão ou plano, como uma base de suporte, considerado pelos hebreus como sendo sólida e que dava sustentação às águas de cima. Ou seja, céu não é esse céu que você vê. Céu é uma base de sustentação para todas as matérias. É como que se fosse uma grande gelatina que segura todos os astros, planetas, estrelas e constelações que existem no universo. Tá mudando um pouco a concepção? Você está entendendo aqui? Ou você já parou quando eu falei no princípio criou Deus o céu e a terra? O teu irmão falou: irmão, já deu tela azul ou ainda você está comigo? Então vamos lá, então veja isso: céus, e veja isso, firmamento. Se a gente colocar essas duas concepções, nós vamos ver que o firmamento, que é o céu, que a Bíblia denomina céu, é o que sustenta que sustenta toda a matéria. Então a gente vai ver que essa base de sustentação cientificamente é chamado de matéria escura ou energia escura. Cientificamente, querido, nosso universo é 94% de matéria e energia escura. Cientificamente. 73% do nosso universo é chamado de energia escura. Que até hoje ninguém conseguiu dizer que raio que é isso de energia escura. Mas eles sabem que existe Einstein que descobriu essa matéria. Einstein ele via as frequências que iam e voltavam, ele via que tinha algo que se movia, mas era invisível, mas existe, é palpável, é uma matéria, mas ninguém consegue discernir isso ou descobrir o que é isso. Está lá, existe no universo, é uma energia, é algo que corre, que se move, que está com frequências, mas é, como se diz, ninguém consegue definir o que é isso. Você está entendendo? E 23% é chamado de matéria escura. É o que nós olhamos, que é tudo preto no universo, né? É uma matéria. É matéria. Invisível, mas é matéria. Que isso é como fosse uma grande gelatina que abriga os 4% de matéria, que é os planetas, astros, constelações do universo. Então olha isso daqui. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as... agora você vai descobrir esse texto. Então, no começo, existia essa força, energia do Espírito do Eterno, que estava ali, e toda essa matéria, e ele estava ali. Amém, queridos? Vamos ver se eu coloquei aqui trevas, é escuridão, obscuridade ou lugar secreto. O que está lá, que vem de uma palavra de se tornar escuro ou escondido. Adiantar um pouco aqui. Pare e pense então nisso. O Espírito
Espírito de Deus não estava pairando sobre um oceano. O Espírito de Deus não estava pairando sobre um rio existente ou um buraco existente no planeta Terra. O Espírito de Deus estava simplesmente aqui, pairando sobre um grande abismo, ou o que chamamos de buraco negro. No começo, então, todas as coisas virou um grande abismo. Amém? Abre a tua Bíblia em Gênesis 1:2. O que está escrito aí? Lê alto. Alguém pode ler alto para mim? Opa, peraí, irmãos. Havia trevas sobre a face de quem? Tudo virou um grande E o Espírito de Deus estava sobre. Imagine isso daqui, irmãos. Olha essa visão aqui. Isso daqui é simplesmente. Você está vendo aquele pontinho vermelho, aquela escrita vermelha? É a Via Láctea, aquilo onde nós moramos, em relação a todo um universo, que é bem maior do que isso. Isso é o universo que a gente conhece, cientificamente dizendo. Agora imagine isso daqui. Isso daqui, esse pontinho é a Via Láctea. Aquele pontinho é o nosso sistema solar. Você vê que grande? É que não... Só um pouquinho, André. Corta um pouquinho. Esse é um quasar. Essa é uma galáxia que foi descoberta agora. Agora não, acho que em 2009. Você está vendo essa massa sólida aí? Quem está vendo? Sabe o que é isso aí? Água. Foi descoberta essa galáxia. E a quantidade de água que tem aí é em torno de 13 bilhões da massa do Sol. Imagine 13 bilhões de sóis em água. Agora vamos ler então o que a Bíblia está dizendo em Gênesis 1:2. Fala assim comigo. No princípio, tudo virou um grande abismo. E havia água sobre esse grande abismo. E o Espírito de Deus estava sobre essas águas, gerando o universo. Melhorou um pouquinho a tua concepção de Deus? Irmãos, sabe qual que é a maior tipo de arrogância que nós podemos ter? É mensurar Deus do tamanho dessa terra. Quando nós diminuímos Deus ao tamanho de um planeta, meu irmão, vou falar para você, você é orgulhoso. Porque Deus não cabe nem dentro do nosso universo. Não, eu vou dizer isso de novo. Nem todo o nosso universo consegue conter essa gloriosa presença de Deus. Deus habita acima dessas coisas. Sabe quando a Bíblia diz que a terra é escabelo dos seus pés? Ele está dizendo o seguinte, está lá em está lá em Jó capítulo 28, se não me falha a memória, que quando Jó, 28 ou 38, que quando diz, 38, quando diz Jó, onde você estava? Onde eu estava colocando a pedra fundamental do universo. Você sabe quem é pedreiro aqui? Quem já fez construção? Levanta a mãozinha. O que é pedra fundamental? Mas é o que? É um tijolo. Que tamanho é um tijolo? Mensura aí para mim. Vamos pegar um tijolo aqui. Esse daqui ainda seria grande. Mas olha isso daqui como um tijolo.
o que Deus está dizendo para Jó. Jó, aonde você estava, meu filho, quando eu coloquei a pedra fundamental no chamaim? Esse universo é só onde cabe o meu pé. Olha, o teu irmão fala assim: não é a Terra, planeta, que é lugar dos pés de Deus. É o universo. Você está começando a mensurar o tamanho de Deus? Glória a Deus. Fala para o meu irmão: nem o universo inteiro contém Deus. Agora você vai ver o que é negar a si mesmo. Sabe, eu fico olhando as pessoas dizendo: não, é porque eu fiz um grande sacrifício, eu vim para o culto 3 vezes. Meu irmão, 3 dias vindo para a igreja. Você não sabe, meu irmão. Você não sabe o que é morar lá do outro lado de São Paulo e vir aqui. Isso é sacrifício. Irmão, eu vou dizer o que é negar a si mesmo. Um Deus que é desse tamanhozinho só, que o universo cabe o pé dele. Ele então olha para a humanidade que está lá na Via Láctea. Imagine isso daqui, irmãos. A Via Láctea é uma constelação ou uma galáxia entre mais de 100 milhões de galáxias que existem em todo o universo, que o homem descobriu. A Via Láctea, ela cabe muitos e muitos sistemas solares, onde nós somos um pontinho dentro desse sistema solar. Imagine isso daqui, pedaço do universo. Imagine aquele ponto brancão lá, a Via Láctea. E agora imagine todo esse pedaço que é a Via Láctea, aquele pontinho branco que é o sistema solar. E olha você, aqui mais ou menos assim, que é um... vou nem dizer quem é você. E dentro dessa imensidão de Deus, Deus ele olha para nós e enxerga a gente lá, né? E ele começa então a olhar e falar: não, eu vou salvar eles. Glória a Deus. E Deus começa então o processo de negar a si mesmo e se diminuir. E ele começa a se diminuir tanto, 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 que ele começa a caber dentro do universo. E ele não para por aí. Ele continua se diminuindo, 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 que cabe dentro da Via Láctea. Mas ele não para por aí. Ele continua se diminuindo. E ele cabe dentro do sistema solar agora. E ele continua negando a si mesmo e se diminuindo, até o ponto de entrar dentro do planeta Terra. E ele não para por aí. Ele se diminui mais, até o ponto de entrar dentro de um ser humano. E o pior, ele veio e nos serviu. Aí nós, com a nossa santa humildade, dizendo: não, eu faço sacrifício. Falei: irmão, sacrifício é se diminuir tanto para caber dentro de um ser humano. Você está entendendo quem é Deus agora? Fala assim: meu irmão, Deus é muito grande, que nem o universo consegue contê-lo. Agora olha o teu irmão e fala assim: irmão, tem alguma coisa grande para Deus? Você entende? Porque olha que eu vejo, quando Deus falou isso comigo, a única coisa que eu fiz foi cair de joelho. Eu estava estudando isso daí e Deus começou a falar comigo na quarta-feira. Eu só foi cair a ficha na sexta-feira, que eu dimensionei o tamanho de Deus. E eu falei: Deus, era umas 7 horas da noite, eu ia pregar, eu caí de joelho e falei: Senhor, primeira coisa, eu só quero te pedir perdão por todas as vezes que eu te diminuí e te coloquei do tamanho de um planeta. E fui pedir perdão para o Espírito de Deus, onde nós mensuramos o Espírito de Deus como um mero arrepio. Nós mensuramos o Espírito de Deus como uma mera profecia.
Nós mensuramos o Espírito de Deus como um mero mover. O Espírito de Deus estava gerando o universo. Aleluia! Glória a Deus! Então eu pergunto assim, irmão, não meça o Espírito de Deus pelo mero arrepio e movimento. O Espírito de Deus é grande, 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 grande. Que está em todo o universo, contém Ele. Você está entendendo agora um pouquinho do tamanho de Deus? Se nós não entendemos o tamanho desse Deus, nós ainda vamos estar preocupados e ansiosos com as coisas. Ah, não. Sabe, meu problema é grande. Não, se teu problema é maior que o universo, não, então não é grande para Deus. Porque nem o universo é grande para Deus, o ponto de caber Ele. Até a moradia de Deus é além desse nosso universo. E não pense a moradia espiritual como algo fictício, abstrato e imaginatório. Porque se você for olhar para o céu, querido, o céu tem ouro, tem prata, tem diamante, tem pedras preciosas. Os céus têm todas as matérias, metais que a nossa terra tem, existe no céu. Então o trono de Deus está acima do universo. Não é algo fictício, não é algo irreal, não é algo abstrato, não é simplesmente um pensamento, não, é algo bem real, mas ele está acima do nosso universo, porque esse universo não consegue conter Deus. Aí você, como um ser humano, foi a segunda coisa que Deus falou comigo. É como assim, sabe quando aquela pessoa, não é deboche, mas dá risada, tipo assim, você não conhece. Sabe aquela pessoa que te julga, que te mede, depois que sabe quem é você, você fala, não, não tem problema. Você não conhecia. Sabe o que eu senti Deus fazendo isso comigo? E com a gente, como igreja, fala assim, sabe? Tipo assim, vocês me medem como uma mera teoria. Não, eu conheço Deus. Não. Nem o universo consegue conter Deus. Você acha que você conhece tudo, Deus? Você acha que você conhece Deus, irmão? Para! E aí nós, como igreja, movemos e fechamos em 4 quadrados e falamos assim, não, Deus é assim, Deus faz assim, assim, assim. Não, para. Nós nunca conseguiremos mensurar o tamanho desse Deus que temos. Fala para o teu irmão, não, para de tentar fechar Deus dentro de um conceito. Por isso que precisamos ser proféticos e andar nas coisas novas de Deus. Por isso que precisamos ser proféticos e andar nas coisas novas de Deus. Eu vou dizer mais uma vez, tem coisas grandes demais para Deus que Ele não possa resolver? Tem? Pode colocar na flechinha aí, irmã. Isso. Agora eu vou falar de terra, então. Acho que você entendeu um pouquinho do céu. Amém? Você entendeu agora um pouquinho do céu, né? E aí Deus fez a terra. Esse foi o segundo conceito. Volta aí, querido. Ele está indo, está voltando, está indo, está voltando. Vai voltando. Aí isso. Agora veja um pouquinho do que é terra. Já lemos sobre esse texto que terra não é o planeta, mas terra é a matéria. Gênesis 3:23 diz assim: e o Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada. Essa palavra terra aqui é a palavra Adamã, não há mais Eretz. Então quando ele se refere ao planeta Terra, ele usa Adamã e não mais Eretz. O que eu quero que você entenda é que o Senhor nos fez de uma terra diferente.
Você não foi feito desse planeta, você foi feito da terra do Éden. Mais uma vez, querido, você não é parte dessa terra. Por isso Jesus fala: o inimigo não tem nada em mim, porque eu não sou dessa terra, eu não tenho parte dessa terra. A minha terra é outra terra. Fala para o meu irmão: você não tem parte dessa matéria. O ser humano, querido, é feito de outra matéria. É a matéria do Éden, da eternidade, da habitação da glória de Deus. Mas quando o homem ele come aquele fruto, ele começa a se compactuar com essa matéria. Por isso viramos terreno. Sabe qual é a maior explicação ou dinâmica da santificação? É quando essa matéria para de ter domínio dentro do teu corpo e você vira terra santa, terra do Éden, terra da eternidade. Eu quero te falar um negócio. Por que o corpo de Enoque não ficou nessa terra? Por que o corpo de Moisés não ficou nessa terra? Ah, ficou. Não, queridos, até hoje ninguém sabe. Por que a terra de o corpo de Elias não ficou nessa terra? Por que o corpo de Jesus não ficou nessa terra? O outro irmão fala assim: porque eles já tinham sido transformados em terra santa. Eles já tinham se transformado em Éden. Sabe o que é ser Éden? É ser lugar de habitação de Deus. Eu vejo as pessoas cantando: Senhor, habita em mim. Deus só habita no Éden. Deus só habita na Nova Jerusalém, queridos. Fala pro teu irmão: se você não se tornar terra do Éden, você não é a habitação de Deus. Você está entendendo aqui? E a partir do momento que você começa a receber visitação de Deus, você se torna essa terra. Você se torna a terra da eternidade. Por isso tem certos lugares no planeta Terra que ficou diferente. Deus falava: tira o sapato, porque essa terra é diferente. Essa terra não é mais a mesma, porque eu pisei nela. Agora é uma terra, fala assim, é terra da eternidade. Você está me entendendo agora aqui um pouquinho? Dos princípios proféticos? Agora eu vou te dar abrir um pouquinho mais, para que você entenda o que eu quero dizer e aonde eu quero chegar. Por que eu falei de tudo isso? Para que você entenda primeiro que o nosso Deus, Ele não cabe nesse universo. E não pense que você limita Deus a dentro de uma igreja local, que Deus já falou tudo que Ele é. Não, é impossível conhecer esse Deus. E outra, vou falar um negócio para você: Deus não está bravo com você, querido. Deus é muito grande, tem muita coisa para fazer. Deus não governa simplesmente uma igreja. E é isso que nós vamos entrar sobre governo e domínio. O governo de Deus, o reino de Deus é onde Deus governa. E preste atenção: sabe onde se estende o governo de Deus? No universo inteiro. Então para de ver o governo de Deus como uma simples igreja local, o governo de Deus a simples finança, o governo de Deus a simples movimento. Não, o governo de Deus não se limita nem nesse universo. É onde Deus tem domínio. Todas as estrelas obedecem a Deus, todos os abismos obedecem a Deus, a terra obedece a Deus. Tudo que há no universo obedece a Deus, porque Ele tem governo, porque Ele reina. Fala para o teu meu irmão: Deus reina nesse universo inteiro. Aleluia. Agora você vai ver uma coisa interessante, e você vai entender isso. Abra a tua Bíblia em Gênesis 49.
Versículo 25. Deus está dizendo de José. E Jacó, aqui, através do Espírito da eternidade, ele está então profetizando. Ele diz assim: pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, o Todo-Poderoso. Agora você vai ler comigo. Fala assim: ao qual te abençoará. Fala de novo: ao qual te abençoará com as bênçãos do alto céu. Irmão, para pensar agora. Você entendeu o que é céu? Céu é a base de sustentação de todo. Fala assim: tudo que existe no universo inteiro, Deus quer te dar. Eu vou falar de novo isso daí. Irmãos, tudo que existe no universo inteiro, Deus quer te dar. Fala, teu irmão: as bênçãos do universo repousará sobre os filhos de Deus. Esses dias descobriram um planetinha. Ele é 2 vezes maior do que o Sol. E ele é feito todo de diamante. Aí fala pro teu irmão: aí você vive mendigando. Sabe quando Deus fala que Ele ornamenta as coisas? Esses são os ornamentos de Deus. O que eu quero dizer aqui, queridos, não é da teologia de prosperidade. Não. Eu estou dizendo, querido, que o domínio e o governo de Deus está muito além desse planetinha que nós vivemos. Está muito além disso. Todo o universo está debaixo do governo e do domínio de Deus. Amém? E aí ele continua dizendo: primeiro, ele me abençoará com as bênçãos do Éden, da eternidade do universo. Amém? Depois, ele diz assim, continua comigo: com a bênção das profundezas. Ou seja, você viu esses abismos aqui? A gente vai explicar um pouquinho depois, na quinta-feira. Esses abismos, eles são algo que suga e que prende muitas coisas. Está cheio de coisas ali dentro. Fala assim: Deus vai fazer com que os abismos devolvam tudo que pertence a você. E aí depois ele diz assim, que Ele vai me abençoar com o seio da minha madre. Ou seja, Ele vai me abençoar com as coisas dessa terra. Olha o que Deus está dizendo. Primeiro, eu te abençoo com tudo que existe no universo e acima do universo. Depois, eu quero te abençoar com tudo aquilo que existe dentro dos abismos. Depois, eu te abençoo com as coisas dessa terra também. Agora o teu irmão fala assim: irmão, você está preocupado com o quê? Você entende agora a visão de Jesus quando Ele fala assim: não ande ansioso por coisa nenhuma, meus filhos. Você está começando a entender qual que era a visão de Jesus? Ele falava assim: filhinhos, deixa eu te falar um negócio. Por que vocês estão ansiosos? Tudo isso é meu. Só quero o que vocês precisam para o dia a dia. E saiba dominar e governar todas essas coisas, porque um dia nós vamos ter que governar quando nós estivermos no reino de Deus. Amém? Vocês estão entendendo aqui o que eu estou dizendo? Está mudando um pouquinho a tua concepção? O dia, queridos, que isso entrou na minha cabeça como revelação, o meu relacionamento com Deus mudou. Primeiro, a minha confiança em Deus mudou. Falava, antigamente eu ficava preocupado, agora tô não, hein? Tudo está debaixo do governo de Deus.
Segundo, eu parei de ver esse negócio de Deus se limitando a uma igreja, a um conceito. Não, Deus é muito maior do que isso. O Espírito de Deus é muito maior do que um arrepio, do que uma eletricidade. Não, o Espírito Santo de Deus é o que gera todo o universo e todas as circunstâncias, tudo que existe. Você está entendendo aqui? Agora a gente pode falar das frequências. Irmãos, preste atenção aqui no que eu vou dizer. Nós temos que acessar essas frequências de eternidade. Mas eu quero te dar 2 pontos de vista. Primeiro, o ponto de vista Terra, planeta Terra. Aqui nós temos 3 dimensões, certo? Frente e trás, direita e esquerda, cima e embaixo. Quem já assistiu algum filme 3D? Deixa eu perguntar, quem jogava videogame aqui? Levanta a mãozinha. Quem lembra do Atari? Né? Aquele joguinho do Tarzan. Ou seja, ele era uma dimensão. Ou seja, ele só ia para frente, para trás. Aí começou então a lançar depois jogos com 2 dimensões, onde eu ia para frente, para trás e para baixo. Depois agora veio as coisas tridimensional, que eu consigo ter profundidade. Eu vou para um lado, para o outro, para cima, para baixo, para frente, para trás. Porque nessa terra temos 3 dimensões. Mas eu não estou dizendo de reino espiritual, eu estou dizendo de céu mesmo, universo. No universo existe 4 dimensões. E sabe qual que é a 4ª dimensão? Fala, teu irmão, tempo e espaço. O tempo e o espaço é a 4ª dimensão. Ou seja, no universo tem frente, trás, direita, esquerda, para cima e tempo e espaço. Amém? Sabe o que é isso daqui? Isso daqui nós chamamos de quê? Buraco negros. Você está entendendo aqui? E sabe o que é um buraco negro? Einstein fala disso. Ele descobriu que até então todo mundo pensava que o espaço era como essa matéria aqui e as coisas se moviam assim. Mas um dia ele descobriu que não. É como que se fosse um grande pano e tudo aquilo que era pesado causava uma deformação nesse tempo, nesse espaço. Se eu colocasse alguma coisa, isso, não vou conseguir aqui, mas ele causava uma deformidade. Ele fazia assim. E isso então ele pegou como o que nós chamamos de lei da gravidade. E ele descobriu que a medida de pressão e de velocidade que é manifestada caindo ou descendo, eu posso criar um... Volta lá. Volta. Eu posso criar mais um. O que chamamos de deformação tempo-espaço. Sabe o que são os buracos negros? Uma deformação. Algo muito pesado furou o tempo. Cientificamente, dentro desse negócio aqui, não existe tempo, não existe espaço, não existe nada. É um grande vácuo. É um grande nada. É como se a pessoa caísse ali e ficasse eternamente ali. Porque ali tem o tempo da eternidade. Não tem nada ali. Um grande vazio. Você está começando a compreender o que eu quero dizer aqui? Ou você já deu tela azul? Onde eu quero chegar?
Até cientificamente eles estão dizendo que os grandes buracos negros que existem no nosso universo são portas dimensionais. Científico. Mas onde eu quero chegar com isso? O terceiro fundamento profético, ao teu irmão, a adoração. Hoje eu tenho uma concepção de adoração. Que a adoração, fala para o irmão, a adoração não é entretenimento. Sabe aquelas pessoas que têm adoração como entretenimento? Mas vamos cantar 3 rápidas, 2 lentas, uma de chorar, 2 de cair, uma para oferta. Quando eu sei que a adoração numa igreja é entretenimento, quando começa o repertório, o que nós vamos tocar então? É 3 rápidas, 2 lentas, entretenimento. Porque eu já estou determinando, queridos, que eu vou cantar 3 rápidas, parece discoteca, né? 3 rápidas, 2 lentas, uma de comunhão, uma de oferta, uma de... Não, queridos. Fala para o irmão, adoração não é entretenimento. Aleluia. Há uns tempos atrás, Deus me deu a concepção de adoração como intimidade. Onde eu entrava na intimidade com o Pai, e ali eu fluía. Mas Deus falou isso comigo no ano passado. Falou, tá, tudo bem, é intimidade. Mas, como igreja local, vocês não podem ter adoração como intimidade. Não é que não pode. Não pode ser constante e habitual. Porque intimidade você tem no teu lugar secreto. Você e o Pai. Fala para o irmão. Intimidade é em lugares íntimos. Eu falei, Deus, está aí, que é adoração? Abre a tua Bíblia em Salmo 149. A adoração, queridos, ele simplesmente é eu confrontando as frequências e rompendo o tempo. Como eu vou vencer a guerra? Adoração. Agora você vai entender como. Quem abriu o Salmo 149? O irmão leu o primeiro. Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e ao seu louvor, na Assembleia dos Santos. Aleluia! Cantai um cântico. Fala pro irmão, cante um cântico novo. Mais uma vez, olha que o irmão fala assim, cante um cântico novo. Tudo bem? Então, vamos lá, verso 2. Regozije Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Regozijem-se no seu Criador. Regozijem-se, se alegrem no teu Deus, no teu Criador. 3. Louvem o nome com danças, cantem louvores com a luta e harpa. Opa! Louve com danças e louve com... Aqui eu quero dar um fundamento. Cadê o pessoal da adoração? Queridos, preste atenção nesse fundamento. Não é louvai com voz com acompanhamentos de adufre e harpa. Não, o teu instrumento, ele é uma voz profética no ambiente. Não precisa ter voz. O teu som produz uma frequência. O teu som produz uma voz. Amém? Amém? Amém. Fala para o irmão. Irmão, você pode profetizar só com o som do teu instrumento. Outro, 4. O Senhor se agrada do seu povo, Ele adorna os mansos com a salvação. Opa, o Senhor se Agrada. Olha para o irmão e fala assim, Deus se agrada de você, meu irmão. 5. 5. Exultem de glória os santos, cantem de alegria em seu Rei. Continue cantando e se alegrando. Agora o 6. Sejam a sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 fios na sua boca. Opa, peraí, irmãos.
Quando você canta, o que vem na tua mão? Então fala para o teu irmão, quando estamos em unidade, a nossa adoração não é entretenimento, não é intimidade, mas é uma arma de guerra. Mais uma vez, fala assim, a tua adoração em unidade é uma arma de guerra. E agora pra gente terminar aqui, vou te dizer como essa arma funciona. Queridos, esses instrumentos aqui, para um músico normal, é um... Está funcionando? Está funcionando? Para um músico normal, ele é um produtor de som. Amém? Ele produz som. Agora, para um músico profético, ele é um amplificador de som. Existe um som dentro de cada um de vocês. O batera vai saber o que eu estou dizendo. Principalmente a batera. Mesmo que ele estiver sem a bateria, o som está dentro dele. Está tudo aqui. E ele pega a bateria e produz ou amplifica o som que já está dentro dele. Isso é uma adoração profética. Quando dizemos de adoração profética, não é cantar a música da Nívia, do não sei quem, porque eles são proféticos. Não. A adoração profética é quando você libera o som que está dentro de você. Então o irmão fala assim, há um som dentro de você. Mais uma vez, o irmão fala assim, há um som dentro de você. Irmãos, entenda esse conceito, pelo amor do Pai Eterno. Quando o meu som é colocado, o som do irmão da bateria, o som do irmão da guitarra, o som do vocal, esse som que é profético, porque é vivo, amém, queridos? É que se move. Então, quando eu libero o meu som, que libera o som de cada um, essas frequências se juntam e se tornam uma pessoa, e chega diante de Deus e fala, Senhor, eu sou o som daquela casa. Aleluia. E Deus fala, então vai lá e fala isso para eles. O som volta, e volta trazendo tudo que está no céu para a terra. Esse é o som profético, que se torna uma pessoa. Você já viu aquela música que parece que é viva? Os músicos sabem disso, a igreja sabe disso. Quando vem aquele som, que você sente algo, parece que aquele som se tornou uma pessoa. Isso é uma música profética. O meu som que está dentro de mim, o som de cada um, quando é entoado, esse som se junta e se torna uma pessoa. E chega diante de Deus e fala, Senhor, eu sou o som daquela casa. Eu sou o cântico novo. Fala para o teu irmão, temos que liberar um som profético. E agora deixa eu te falar, quando esse som é liberado com a potência do Espírito do Eterno, lembra das deformidades do tempo e espaço? O que eu estou ensinando para você aqui é trazer a eternidade para a face da terra. Quando o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, quando há verdade dentro de mim, esse som sai com tanta pressão para cima, com tanta violência. E a palavra de Deus diz que onde há verdade, o Senhor então começa a vir, porque a adoração é a manifestação da verdade. E sabe como chama a glória de Deus? Kavod, o peso da glória. Fala para o teu irmão, a glória de Deus é pesada. Agora imagine essa presença, ou essa potência de frequência subindo, e a glória pesada de Deus descendo numa dinâmica violenta. O que produz? Um portal dimensional. Sabe o que Deus falou para mim?
Eu não quero igrejas. Eu quero altares de adoração vivo. Agora começa a entender isso, irmãos. Quando nós, nessa casa, viramos realmente uma casa, e aqui há esse lugar de adoração, onde abre-se a porta da eternidade, eu consigo acessar todas essas bênçãos que existem em todo o domínio e governo de Deus. Ser profético é saber liberar o som que confronta as frequências e o tempo e espaço. Isso é ser profético. E o Senhor está levantando uma geração profética. Ser profético, querido, não é simplesmente você profetizar, dar o xaramaná e pular, gritar, ter visões, revelações, sonhos, streamlix e tirico-tico. Ser profético não é ficar que nem doido, dando uns... Às vezes acontece, mas irmãos, isso não significa que você é profético. Sabe como significa que você é profético? Significa que você tem uma frequência viva dentro de você. E que você é um grande portal da eternidade. E onde você chega, essa porta se manifesta, trazendo todas as concepções, trazendo todos os princípios e governo do reino eterno de Deus. O Senhor está querendo levantar uma geração que é porta da eternidade nessa terra. Agora comece a imaginar a casa de cada um aqui sendo porta da eternidade. Ou seja, cada casa virando um pedaço do Éden, irmãos. E o Éden é terra boa, terra produtiva, terra que produz todas as coisas. Imagine agora, você sendo o Éden, você será frutífero, abençoado e rico. Em todos os sentidos. Por quê? Porque tudo que está em você é produtivo. Porque você é Éden. Fala, teu irmão, irmãos, que a riqueza do eterno venha sobre você. E não mensure riqueza só como dinheiro, queridos. Você viu que riqueza é tudo aquilo que há no reino, no espaço, no universo, no trono, na glória. Você entendeu o que é portas dimensionais agora? É quando algo sobe com muita violência e desce com muita violência, temos uma ruptura no tempo e espaço. Ali, não tem mais tempo. Você já participou de cultos que a adoração se moveu de uma tal dinâmica que parece que você não vê a hora passar? Fala, teu irmão, é porque você acessou a eternidade. E é nesse ambiente que temos que sempre estar. Porque no ambiente da eternidade, tudo é produtivo. Fala, meu irmão, abra um portal da eternidade na tua casa. Seja um portal da eternidade. Isso define aquilo que as pessoas falam de transformadores de ambiente. Sabe quando você move a atmosfera? Não, queridos, é porque você abriu uma porta da eternidade através da dinâmica do Espírito, da glória de Deus que desceu. Abriu-se o Éden na terra. Mais uma vez, Deus não quer cristãos. Deus não quer simplesmente igrejas. Deus quer altares vivos da eternidade. Enquanto nós não entendermos que temos que ser altares vivos da eternidade, queridos, nós nunca vamos conseguir produzir o reino de Deus na face da terra. Fala, teu irmão, temos que confrontar as frequências e abrir uma ruptura no tempo através das frequências do Espírito na adoração. Agora você entendeu por que a adoração sempre é mais bombardeada em todas as casas? Porque a adoração é quem abre as portas da eternidade para que todas as outras coisas aconteçam. Não murmure, adore. Enquanto a adoração rompe a porta da abrindo portas da eternidade, a murmuração abre portas do inferno, que são frequências erradas. Meu Deus. Amém, Deus. Feche os teus olhos. Aleluia.
você entenda isso. Às vezes você é simplesmente um cristão que frequenta a igreja. Sabe, irmão? O dia que eu olhei essa imensidão de Deus, eu falei, Pai, agora eu entendi quando o Senhor fala assim, não dá valor à sua própria vida. Porque a gente é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, em vista daquilo que Deus quer nos fazer. Nós somos tão pequenos em vista da imensidão desse grande Deus que temos. E às vezes a única concepção que você tem de Deus é daquele cara chato que tem que dar aquilo que você quer, porque a tua vida está conectada às coisas dessa terra. Não para. Não deixa que o planeta Terra tenha parte na tua vida, mas deixa que o Éden, a Nova Jerusalém, faça parte da tua vida. Limpa a tua genética. Por isso Jesus falou que aquele que não comer o corpo dele, beber o sangue dele, ou seja, aquele que não se limpar geneticamente dessa terra, irmãos, e se fazer terra da eternidade, não tem parte com ele. Você entende agora os princípios? Quando a gente fala de batismo, por isso que tem que ser na água, porque tudo começou através da água, Espírito em cima das águas. E a Bíblia diz: se você não nascer da água e do Espírito, é princípios para a eternidade. Se você está limitado às coisas dessa terra e achando que você está fazendo muito sacrifício, vindo para a igreja uma vez por semana, comece a imaginar o que é sacrifício. Um Deus tão grande que não o universo inteiro não consegue contê-lo, se diminuir ao tamanho de um ser humano e ainda servir. E muitas vezes você quer ser servido. Ah, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Por isso que Jesus fala, sabe qual que é a maior expressão de humildade? É servir. Porque o Deus que não cabe no universo veio, se diminuiu tanto, 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 e veio servir. Quando você não serve, querido corpo, quando você não serve a casa, você não serve para nada. Sabe, se até hoje você teve a mentalidade desse Deus tão pequeno, você tinha um culto como aquele lugar que a gente ia para escutar a palavra. Não, querido, sabe o que é culto? É fazer o que Deus quer que Ele faça, fazer o que Ele quer que você faça. Sabe onde apareceu a primeira palavra culto na Bíblia? Lá em Gênesis, quando Deus fala assim: Adão, cultive a terra. Aqui é culto. Quando você está trabalhando, você está cultuando a Deus. No teu dia a dia, você está cultuando a Deus. Sabe, querido, o teu culto não começa na sexta, no domingo, no sábado, 7 horas da noite, 8 horas da noite. O teu culto começa quando você acorda. Olha aí. Sabe por que muitas vezes nós não estamos recebendo, ou não estamos sendo abençoados? Porque eu cultuo enquanto eu estou acordado, e é acrescentado na minha vida enquanto eu estou dormindo. Às vezes você não está recebendo nada porque teu culto está ruim. Você está oferecendo as ofertas mancas de Caim. Olha para o irmão e fala assim: irmão, como foi o teu dia? Você xingou, você ficou bravo, você ficou irado, você ficou nervoso, você desobedeceu, você maltratou, você brigou. Aí você vem 8 horas da noite falar que você está cultuando a Deus. Não, querido, o teu culto começa quando você acorda.
Aleluia. Aí hoje, quando você for dormir, sabe o que vai acontecer? O Senhor vai pagar ou vai acrescentar na tua vida o culto que você deu a Ele. Não agora, o teu dia inteiro. Por isso Ele fala de orar sem cessar. Viva na eternidade. Eu quero te convidar, queridos, a mergulhar agora nessa imensidão de Deus. Se você ainda tinha um Deus tão pequeno, tão minúsculo, se você tinha ideia desse Deus tão minúsculo, eu te convido a pedir perdão. Eu te convido a pedir perdão. Onde você está mesmo? Peça perdão a Deus por diminuir Ele, diminuir o Espírito Santo a um arrepio, a um mover, a um sentimento, a uma sensação. Começa a pedir e falar para Ele que você quer ser terra da eternidade. Que você quer ser terra da eternidade. Fala isso para Ele: Senhor, eu quero ser terra da eternidade. Terra da eternidade. Abridores de portas da eternidade. Começa a falar para o Senhor: Senhor, eu quero ser esses rompedores de frequência. O Senhor quer algo mais. Você pode dizer assim comigo: Pai, Pai, quero te pedir perdão por todas as vezes que eu diminuí o Senhor e automaticamente me aumentei de ver o Senhor tão pequeno, às vezes menor do que o meu problema. Pai, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu falei do teu reino sem compreensão. E eu pensava que o teu reino era uma igreja local, mas o teu reino é todo o universo. Pai, agora com entendimento, eu proclamo que vem o teu reino. 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 E que as portas da eternidade se abram sobre cada casa aqui. E que os teus filhos começam a viver coisas que nunca viveram na eternidade. Senhor, eu quero declarar sobre a vida de cada irmão que eles sejam portas da eternidade. Que os teus anjos venham visitando eles agora para que eles sejam portas da eternidade. Que eles sejam terras santas. Que eles sejam jardins regados, lugar de habitação do Eterno. Senhor, eu abençoo cada um dos meus irmãos, proclamando e declarando que eles sejam abridores da eternidade, rompedores de frequências, manifestadores do Éden na terra. E que o Senhor possa queimar e tirar toda a terra contaminada no corpo dos teus filhos, mas em caso, cada partícula, cada átomo, cada fragmento do corpo dos teus filhos começa a ser incendiado e transformado no Éden, para que eles se tornem frequências proféticas, sons proféticos, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.